Fala, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje voltamos aqui para falar dos offensive tackles, sim, os gordinhos que protegem o lado cego dos seus quarterbacks, que é uma das posições mais importantes do futebol americano, pelo menos na minha visão. Eu acho que a maioria de vocês também deve concordar com isso. Uma boa linha faz uma grande diferença. Vamos falar aqui o que eu penso dessa classe. Olha, essa classe aqui é uma classe que o piso deles até que são bons, mas eu acho que o teto deles são ainda melhores, porque tem muitos jogadores jovens vindo desse draft, principalmente eu acho que nas 5 posições. Mesmo o top 5, quem tá fora do top 5 tem até o seu valor, e se bem trabalhado, pode também virar algo muito bom nessa liga. Se fosse fazer uma tier list assim, não seria também o topo dessa tier list, mas também não seria a parte de baixo da tier list. Você ia estar naquele meio termo assim. Não é uma das piores classes que eu já vi. Eu acho que a melhor é a de 2013, mas é porque o resto era uma negação daquele draft. E quem acompanhou, acompanhou. Sendo que foi a minha primeira vez acompanhando aquilo. Foi uma lástima para quem queria ver, vamos ver os quarterbacks, sei lá o quê. Mas foi dominados pelas linhas ofensivas naquele ano. Mas grandes nomes aqui, viu? E pra já deixar claro, esse top 5 são na minha visão, tá bom? Minha visão. Então, se você discordar ou não, pode fazer isso nos comentários. Quem você acha que é o top 5 seu de offensive tackles? Quem você colocaria na ordem, se ficou faltando algum nome. Mas se você perder muito tempo, bora lá pro vídeo. Vamos começar do quinto colocado. O quinto colocado aqui, na minha visão, é o Blake Miller, offensive tackle da equipe de Clemson. O que eu vejo no Blake Miller? Ele é um cara, ele tem a extensão um pouquinho alta demais para o meu gosto. Tanto que se você for reparar nos vídeos, ele comparado às outras linhas ofensivas, ele fica um pouquinho mais alto. Tem a sua vantagem e sua desvantagem. A primeira vantagem que eu vejo quando ele está um pouquinho alto, ele consegue sustentar um pouquinho mais o bloqueio e consegue ter o controle nesse bloqueio. É bem difícil ver ele perder repetição nessa questão aí. A contra, por exemplo, edges mais rápidos ou são mais ágeis, ele até que consegue lidar bem com isso por causa dessa base dele. Grande problema, se for um cara mais bull rush, se vier um cara de linha, do interior de linha defensiva alinhando em cima dele, ele vai sofrer por causa dessa base alta dele. Também é por causa do uso das mãos dele, que é algo que ele precisa trabalhar melhor para entrar na liga. Mas uma coisa que eu gosto bastante dele, a passada lateral dele, ele não dá muito, um passo a mais, assim, que acaba perdendo e tomando o bend para cima dele. Outra é de rápidos. Ele tem uma boa leitura contra estantes da equipe defensiva. É um cara que tem uma disponibilidade muito alta. E todo mundo sabe que na liga, disponibilidade é uma habilidade. É algo que vai ajudar ele muito a crescer na carreira dele na NFL. E ele tem um QI de futebol muito bom. Tanto que ele consegue ler bem as pressões, as blitz que vem para cima dele. Ele tem boa noção o que está acontecendo ao redor dele no jogo. É algo que, cara, ele tem bons instintos também nessa questão. É alguém que eu curti bastante ver o tape, apesar de linha ofensiva não ser meu ponto forte de análise, mas é algo que eu comecei a aprender agora, vou ser bem sincero com vocês. E, cara, o tape dele é bem, assim, divertido nessa questão dele ganhar as repetições em cima da defesa. Mas coisas que eu percebi no tape dele. Evoluir no jogo corrido, que é algo que ele fica meio perdido ainda no que fazer. Por exemplo, bloqueios de zona, é algo que acho que ele não pegou ainda muito o jeito, por causa desse uso das mãos dele. É algo que
acaba perdendo bastante repetição, perdendo bloqueios. Outra coisa, da questão do rush que eu já falei, muitas vezes ele deixa o peito dele muito exposto e acaba sendo empurrado para trás, o que causa esses problemas aí. Algo que tem que prestar atenção, porque esses caras da linha defensiva na NFL, eles vão com tudo pra cima de você e se você der brecha, você vai perder toda vez. Uma coisa que eu acho que ele não percebe tão bem, quando tem tipo, uma blitz assim tardia pra cima dele, onde que o defensor espera pelo menos uns 2 segundos, aí vai. Ele fica um pouquinho perdido, tanto que essas pressões também, quando o cara finge que vai recuar, o cara um edge rusher, finge que vai dropar pra zona, mas na verdade vai pra cima, é algo que ele não pegou tanto. E quando ele precisa, na corrida, bloquear no segundo nível. É algo que você percebe que ele não sabe ainda o que fazer direito, qual o cara que ele vai ter que bloquear nessas questões de zona. Então, apesar desses problemas aí, é algo que eu acho que ele consegue trabalhar por causa desse QI de futebol dele. Mas é algo que tem que pegar um time bacana. Tanto que o range dele é final de primeira rodada. Quem sabe pode sobrar comecinho da segunda rodada, mas é um nome que me agradou bem. O quarto nome da minha lista é o Kelly Belomo, Safety tackle da equipe de Utah. Cara, ele é um jogador que simplesmente eu gostei bastante do que eu vi, tanto ele como o Feno, que eu vou falar já já qual posição que eu botei ele. Mas o Kelly Belomo é um cara que é até que versátil, tanto que ele pode alinhar tanto como left tackle, que ele jogou a maioria dos snaps, como right tackle. Isso aí é muito bom, vai ajudar muito ele na evolução da liga. Ele, por ser um tackle, geralmente os tackles não são tão ágeis assim, mas, cara, eu achei ele bem ágil, bem atlético mesmo, para alguém da posição dele. Pode ser que ele tenha que ganhar um pouquinho mais de peso para chegar na liga, mas não muita coisa. Deixa eu até confirmar aqui. Ele tem de peso 313 libras, que dá 142 quilos. Mas se você quiser adicionar mais uns 2 quilinhos aí, tá tudo bem, mas não é um peso tão ruim. Outra coisa também, ele tem boas técnicas pra mim. Ele é um cara que sabe trabalhar bem as mãos. Ele consegue lidar bem também com counter moves dos Eds do college. A agilidade lateral dele é algo muito bom mesmo. Ele consegue também ter leituras de distantes e blitz muito bem. Alguém que consegue entender o que está acontecendo no campo. É um cara que trabalha bastante em zone heavy, pelo menos o que eu pude perceber no tape. E o principal de tudo, é um cara que tem um teto bem alto, porque ele acabou de completar 21 anos. Cara, isso daí é até que um sonho, se você for ver pro Colts na NFL. Que é um cara que você pode desenvolver bastante e ter longevidade com ele. Mas tem alguns problemas, obviamente, por tudo isso. É um cara que deixa também o peito dele muito exposto contra Bull Rush. É algo que vai ter que ser trabalhado porque ele é um prospecto bem cru, pra falar a real. Ele é bem cru, mas você vê tudo as qualidades dele. Cara, uma coisa, os, o Ed. O Ed que fizer um movimento de bend muito bem, vai ganhar repetição pra cima dele. O bend é aquele movimento onde que o Ed busca a esquina, fica bem embaixo. Você já deve ter visto várias repetições dessa, mas caso alguém não tenha visto, é isso que é o movimento do bend. E ele também não costuma ancorar muito bem nessas situações. Outro problema, sustentar bloqueio. Tem horas que ele tem o bom jogo de mãos para manter a mão em cima do cara. O problema é que dá um tempinho, ele costuma ter uns probleminhas aí para sustentar muito tempo esse bloqueio para empurrar muito mais para trás. Mas outra coisa também que eu vi, o pull. Tem horas que ele consegue fazer o movimento do pull muito bem, mas tem horas que ele acaba perdendo o bloqueio, eu acho que por questão de ângulo, e acaba perdendo um pouco desse bloqueio. Mas, no geral, é um cara que vale total essa aposta aí, se você pegar no meio, no final da primeira rodada. É um cara que eu
Gostei também de ver o tape dele. O terceiro lugar nessa lista é o Monroe Freeland, offensive tackle da equipe de Georgia Bulldogs. E olha, tem esse cara aí, eu acho que é o mais 880 dessa classe do draft, porque ou as pessoas amam ele, ou as pessoas odeiam ele, por vários motivos, e eu acho que eu vou soltar alguns pontos dele aqui. Ele, pra mim, é um cara muito rápido, explosivo pra alguém da posição dele. Ele é bem atlético. É um cara que consegue engatar bastante no jogo corrido, que eu acho que é o ponto forte dele. O jogo corrido dele é muito bom. Ele sabe fazer bons combo blocks. Ele é bom também contra estante. Pode jogar tanto como um left tackle como um right tackle. Ele consegue liderar muito bem corridas para subir no segundo nível. É um cara que, pô, faz o desvio do Ed, consegue acertar em cheio os linebackers acabam sofrendo contra ele. E é um cara também que ancora muito bem o passe. Mas também tem alguns pequenos problemas. A questão da passada lateral dele, que é um pouquinho abaixo. Ele costuma. Tem repetições que ele costuma dar um passinho a mais do que ele deve. Geralmente, assim, os tecos dá um, dois passos. Ele geralmente tem essa inconsistência. Ou ele consegue fazer os dois, mas tem vezes que ele consegue. Consegue não. Tem vezes que ele vai pro terceiro. E acaba ele perdendo um pouco o passo. Aí o Ed consegue fazer o bend também pra cima dele. E Ed rápidos conseguem ganhar a repetição. O footwork dele, pra mim, é um pouquinho desleixado nessa questão. Que é o outro motivo para perder repetições. O stance dele também um pouquinho mais alto do que deveria. Para mim, ter que começar a fazer mais agachamento aí, porque ele tem que ganhar força nas pernas, por causa dessa stance também, que vai perder muito repetição. E é um cara que eu acho que ele se aproveita tanto do físico dele que acaba faltando técnica. Principalmente como? Nas mãos. Que é algo que vai fazer não conseguir sustentar bloqueios na NFL. E tem outro problema, eu fui dando uma pesquisada, ele só tem um ano como left tackle na carreira dele de college. Foi esse último aí. Mas se bem, eu acho que entrando na NFL, ele vai ser posto primeiro como right tackle e depois passar para left tackle, quem sabe no futuro aí com mais experiência na liga. Mas é um nome que, cara, tem todos os atributos atléticos possíveis e que se algum time se dispor a falar, eu vou trabalhar esse cara vai deixar de ser cru. Pode se tornar um grandíssimo nome nessa liga. O segundo lugar da minha lista é o Spencer Fennell, offensive tackle da equipe de Utah. Sim, companheiro de equipe do nosso queridíssimo Caleb Lomo. Ele joga como right tackle. E olha, o tape dele, que coisa boa de se ver. Eu, eu não sou um cara que muito fã de linha ofensiva, mas eu admito que o tape dele foi algo que me chamou bastante atenção. Vamos lá, os pontos. Consegue jogar dos dois lados da ponta, tanto como right tackle como left tackle. Teve algumas jogadas que eles invertiam bastante, principalmente eu acho que em situações de goal line. E isso aí eu achei bem interessante de ver, vou falar a verdade. É um cara que quando engaja no bloqueio, ele parece um trator. É um rolo compressor, gente. Vai e não para. Bicho, se deixa, até escutar o apito, vai indo. Me lembra até o filme lá do Blindside, eu acabei esquecendo o nome em português, do Michael Oher lá. E que, aliás, é um filme legal. Quem não assistiu deve assistir. Comendo. Voltando. Ele é muito bom no pass rush e também no jogo corrido. Eu gosto dele bastante nesses dois aspectos. Ele tem uma base boa. Tem o movimento de pull dele, pra mim, é clean. Ele tem 21 anos, só que quando começar a temporada ele vai ter 22. Mas isso aí, sem nenhum problema. Mas, cara, ele é uma máquina de bloqueios também um por um. É um cara que ganha bastantes repetições nessa questão. Mas o grande problema que
vai ser tanto do primeiro como do segundo. O braço curto pra jogar como offensive tackle na liga. Tanto que deixa eu até confirmar aqui pra vocês, o braço dele é 32 1/8, não vou saber como passar isso em centímetros, mas não é um número muito bom. Geralmente você precisa ter, vai, um 33 para 33 e pouco, 3/8 pra cima, pra ter um braço decente pelo menos, pra ser offensive tackle. E outra coisa, a extensão dele, por ser um pouquinho também alto, atrapalha muito pra ele ancorar, ah, tanto no passe como eu acho que mais no passe mesmo. É algo que vai atrapalhar bastante ele. E, cara, se ele pegar um edge que tenha o trabalho de mãos assim de mãos não, mas o spin dele for bom, um ágil, vai ter problemas. Cara, se tiver também, interiores em linha defensiva, um trabalho bem fortes, empurrando ele, ele vai sofrer no jogo corrido, algo que ele teve problemas, bastante no college. E aparentemente ele tem até que um trabalho de mãos bom, mas parece que falta uma confiança nele de querer encostar a mão no adversário. E pode ser que outra cara mais rápido que ele pode sofrer com isso. Ele tem que ganhar um pouquinho mais de confiança com esse jogo de mãos dele. É algo que eu consegui prestar atenção. Mas, cara, eu quase coloco ele na primeira colocação, eu vou falar a verdade, porque eu gostei bastante do que eu vi dele. Porque, cara, ele joga até aqui num nível muito bom. Mas vai precisar fazer essa transição aí pra NFL, pra guard, na minha visão. Porque senão pode, se quiser ser teimoso, colocar ele por um ano, mas aí vocês vão ver. E pode causar problemas igual o Will Campbell tá tendo na liga. E passando pro primeiro colocado na minha lista, Francis Mauigoa. Cara, esse menino aí é muito bom. Tanto que eu cheguei a fazer um vídeo bem quando eu estava no começo da começar esses vídeos aí, eu falei na temporada passada que era um cara pra ficar de olho e realmente o menino brilha. O menino brilha. Por quê? Ele é um cara bem agressivo, muito agressivo. Eu gosto desse tipo de instinto nele. Ele consegue se alinhar como guard. Teve alguns snaps que ele se alinhou e vai precisar por causa do probleminha também. Os braços curtos é outro que também tem esse probleminha. Mas pelo menos no college, você via repetições dele como guard. Outro também, que é muito forte no jogo corrida contra o passe. O movimento lateral dele é muito bom. Técnica das mãos, cara, pra mim é excelente. Consegue sustentar bastante o bloqueio. É um cara que é bem difícil cometer faltas. Eu, pelo menos dos tempos que eu vi, eu acho que se eu vi uma ou duas faltas foi muito mesmo. E os pés dele, é o negócio mais importante do futebol americano. Os pés dele estão sempre em movimento. Isso aí é fundamental para qualquer posição. Quando você manter os pés em movimento, você ganha a maioria das repetições. Nossa, repetições. Eu não sei da onde saiu isso daqui, mas perdão, gente. Mas vamos lá. Coisa que eu acho que ele tem que trabalhar mais. O questão do Édico alterar ele, conter no jogo de braço. E se o Ed tiver um jogo de braço melhor que ele, vai ganhar sempre. Vai ganhar sempre. O ângulo de bloqueio deles é algo que tem uma bela de uma inconsistência. Por exemplo, o movimento de pull. Várias vezes eu vejo ele perdendo o ângulo por causa disso e acaba deixando o cara da ponta parar a corrida. Isso é algo que preocupa bastante. Ele vai ter que melhorar muito nessa questão aí. Alguém que também, algumas vezes foi enganado por blitz, em disfarces pelo menos, que é algo que eu acho que ele não tem ainda tanta essa leitura aí. O problema, ele precisa refinar um pouco os movimentos dele de zone block também, que é algo que tanto que por causa do pull é um dos problemas dele, mas
conseguir subir para o segundo nível também é algo que tem que começar a prestar um pouquinho mais atenção. Eh, de vez em quando, ele dá um passo também a mais do que deve no pra parar um um outro passe, né. Aí o Ed vai, consegue ganhar repetição pra cima dele, deixando ele um pouquinho mais exposto, mas, cara, pra mim é o meu favorito dessa lista aí. É um cara que top 10, olha, se cair muito, muito, é top 15, mas dá pra ver um mundo que ele fica no top 5 ainda. Um mundo muito grande ainda dele no top 5. Mas, olha, pra mim é um dos nomes que a pessoa tem que botar ele de guard, porque senão vai ter problemas também. É, esse vídeo aqui eu acho que os linhas ofensivas em geral vai ser um desafio pra mim. Foram, né, na verdade, um desafio pra mim pra eu não admito que não é muito a minha praia olhar esse tipo de tapes, mas se eu quiser dar um passo mais à frente com esse rumo de trabalhar com futebol americano, é algo que eu tenho que aprender muito mais. É algo que eu já tinha uma leve noção, eu também não sou totalmente leigo, mas se eu quiser alcançar o próximo nível, eu tenho que aprender cada vez mais e eu com certeza vou aprender cada vez mais para passando para vocês. Tanto que assim, a maioria que é credenciado, esses grandes aí, David Chiodini, Anthony Curti, eles conseguem esses tapes, na visão All-22, que é a visão aérea. Eu tô fazendo na raça mesmo, procurando no YouTube alguns vídeos e tentando passar para vocês da melhor maneira possível. Eu espero que vocês entendam esse meu lado, tá bom? Não que seja uma desculpa, mas prometo continuar melhorando cada vez mais para vocês, tá bom? E o próximo vídeo vai ser falando dos running backs. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo, abraço e até mais.